A dupla hélice. Abertura. Eu conto aqui a minha versão de como a estrutura do DNA foi descoberta. Ao fazê-lo, tentei apreender o clima dos primeiros anos do pós-guerra na Inglaterra, quando a maioria dos acontecimentos importantes ocorreu. Como espero que o livro mostre, a ciência raramente caminha da maneira linear lógica imaginada por quem é de fora. Em vez disso, seus passos para frente e às vezes para trás, muitas vezes são constituídos por acontecimentos totalmente humanos, em que pessoas e tradições culturais desempenham papéis de destaque. Com essa finalidade, procurei recriar as minhas primeiras impressões dos acontecimentos e personalidades relevantes mais do que apresentar uma análise que levasse em conta o grande número de fatos que aprendi desde a descoberta da estrutura. Embora a última abordagem pudesse ser mais objetiva, ela deixaria de transmitir o espírito de uma aventura caracterizada tanto por arrogância juvenil quanto pela crença de que a verdade, uma vez encontrada, seria tanto simples quanto bela. Assim, muitos dos comentários poderão parecer tendenciosos ou injustos, mas esse é frequentemente o caso quando seres humanos, de modo incompleto e apressado, decidem gostar ou não de uma nova ideia ou de um conhecido. Seja como for, essa narrativa representa o modo como eu via as coisas na época, em 1951, 53, as ideias, as pessoas e a mim mesmo. Reconheço que outros participantes dessa história poderiam contar trechos dela de maneiras diferentes, algumas vezes porque sua memória sobre o que aconteceu difere da minha e, talvez até em mais casos, porque duas pessoas nunca veem os mesmos acontecimentos exatamente sob a mesma luz. Por essa razão, ninguém jamais terá condições de escrever uma história definitiva sobre como a estrutura foi estabelecida. Entretanto, sinto que a história deveria ser contada, em parte porque muitos dos meus amigos do meio científico expressaram curiosidade em saber como a dupla hélice foi descoberta e para eles, uma versão incompleta é melhor do que nada, mas ainda mais importante. Acredito, há uma ignorância generalizada sobre como a ciência é feita. Isso não significa que toda ciência é feita da maneira descrita aqui. Está longe de ser o caso, já que os estilos de pesquisa científica são tão variáveis quanto as personalidades humanas. Por outro lado, não acredito que o modo como o DNA se tornou conhecido constitua uma exceção estranha para um mundo científico complicado pelas tensões contraditórias entre a ambição e o senso de jogo limpo. A ideia de que eu deveria escrever este livro me acompanhou praticamente desde o momento em que a dupla hélice foi descoberta. Desse modo, minha memória de muitos dos eventos significativos é muito mais completa do que a da maioria dos outros episódios da minha vida. Também fiz uso extensivo de cartas. Escritas em intervalos quase semanais para meus pais. Elas foram especialmente úteis para datar com precisão alguns dos ocorridos, tão importantes quanto foram os comentários valiosos de diversos amigos, que gentilmente leram as primeiras versões e fizeram relatos bem de eventos aos quais eu me referi de forma menos completa. Com certeza, há casos em que minhas memórias diferem das deles, e este livro deve ser visto como minha visão do tema. Alguns dos capítulos iniciais foram escritos nas casas de Albert Sensent, J. Y. Ward e John A. Wheeler e John Cairns, e eu gostaria de agradecer a eles pelos quartos silenciosos com mesas posicionadas de frente para o mar. Os capítulos finais foram escritos com a ajuda de uma bolsa de estudos do Guggenheim, que me permitiu voltar rapidamente para outra Cambridge e desfrutar da gentil hospitalidade do reitor e dos colegas do King's College. Tanto quanto possível, incluí fotografias tiradas na época em que a história ocorreu, e eu gostaria de agradecer, em particular, a Herbert Guthreund, Peter Pauling, Hugh Huxley e Gunther Stein por terem me enviado alguns de seus instantâneos. Pela assistência editorial, devo muito a Libby Aldrich pelas observações rápidas e perspicazes esperadas dos nossos melhores alunos de e a Joyce Lebowitz, tanto por evitar que eu fizesse um completo mau uso da língua inglesa quanto pelos incontáveis comentários sobre como um bom livro deve ser. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão pela imensa ajuda que Thomas J. Wilson me deu desde o momento em que viu o primeiro esboço. Sem os conselhos sábios, calorosos e sensatos, o lançamento deste livro, no que eu espero que seja sua forma correta,
poderia nunca ter ocorrido. Universidade Harvard Cambridge, Massachusetts, novembro de 1967. Logo. Verão de 1955, combinei de acompanhar alguns amigos que estavam indo aos Alpes. Alfred Tissieri, na época bolsista do Queen's, disse que poderia me levar até o topo do Rotorne, e apesar de ter pavor de altura, não pareceu que aquele era um momento para covardia. Depois de entrar de forma deixando que um me conduzisse a linha acima, embarquei no ônibus para uma viagem de 2 horas até Zinal, torcendo para o motorista não ficar enjoado enquanto conduzia o ônibus atabalhoadamente pelo caminho estreito que serpenteava acima das escarpas de rochas altas. Nesse momento, vi Alfred parado em frente ao hotel, falando com um acadêmico bigodudo do Trinity que havia estado na Índia durante a guerra. O Alfred ainda estava fora de forma. Decidimos passar a tarde andando até um pequeno restaurante que ficava na base da enorme geleira que descia do alto do Belhor e sobre a qual estaríamos no dia seguinte. Tínhamos perdido o hotel de vista há apenas poucos minutos quando avistamos um grupo vindo em nossa direção, e eu rapidamente reconheci um dos alpinistas. Era Willie Sidis, um cientista que havia trabalhado há muitos anos no King's College em Londres como Rhys Hawkins nas propriedades ópticas das fibras de DNA. Willie logo me viu, diminuiu o passo e momentaneamente deu a impressão de que tiraria sua mochila para conversar um pouco. Mas tudo o que ele disse foi: como
de uma viral quando ela se multiplica dentro de uma bactéria para formar várias, centenas de novas partículas de vírus. Havia dados suficientes para uma publicação respeitável e guiando-me por padrões básicos. Eu sabia que poderia interromper o trabalho pelo resto do ano sem que me julgassem improdutivo. Por outro lado, era igualmente óbvio que não havia feito nada que nos dissesse o que era um gene ou como ele se reproduzia. E a que me tornasse um químico, eu não podia ver como conseguiria. Dessa maneira, acatei a sugestão de Herman para ir naquela primavera à estação zoológica de Nápoles, onde ele havia decidido passar os meses de abril e maio. Uma viagem para Nápoles fazia enorme sentido. Não havia por que ficar à toa em Copenhague, onde não existe primavera. Por Nápoles poderia contribuir para o aprendizado de alguma coisa da bioquímica do pelo correio. Resto ao par do sol.